Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, sou advogado e sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. Bom, o nosso tema de hoje é o salário do pequeno empreendedor. Você que tem uma pequena empresa, começou a funcionar agora, tem um MEI, por exemplo, você retira do caixa todo o valor que você recebe pela empresa? Será que essa é a maneira correta de fazer a sua empresa crescer? Bom, antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal, Nicolas Salles ADV, e dê um joinha no nosso vídeo. Bom, quando a empresa inicia suas atividades, recebe dois tipos de investimentos que você tem que fazer obrigatoriamente para iniciar a empresa, tá bom? Um deles é considerado o investimento imobilizado. Por exemplo, aquisição de material, né? Compra de móveis, compra de imóveis, compra de máquinas. A outra é uma reserva de recursos a ser utilizada como capital de giro da empresa, tá bom? Você vai investir um valor, que esse valor vai ser necessário, por exemplo, para dar troco para os seus clientes. Bom, esse dinheiro ele não é seu, jamais retire. É o capital social da empresa que você só retira quando vender a empresa, tá bom? Bom, misturar essas contas pessoais com as contas da empresa é um dos erros mais comuns dos empreendedores. Usar o dinheiro da empresa para pagar compras pessoais do sócio, por exemplo, mercado, plano de saúde, escola dos filhos, podem consumir as finanças da empresa e causar falência. Bom, porque depois de certo tempo, você começa a pensar que a empresa não está dando lucro. Isso faz com que você, inclusive, fique mais desestimulado, né? E quando, na verdade, você pode estar tirando todo o lucro da empresa sem saber. Bom, o faturamento ele é diferente do lucro. O faturamento ele é a soma dos ganhos obtidos pela empresa, enquanto o lucro é o faturamento menos os custos que a empresa teve. Bom, temos algumas dicas para você para ajudar a gerenciar a sua empresa, inclusive para não ter futuras ações judiciais. Bom, primeiro, defina um salário para você. Você que é empreendedor, você tem que ter um salário, tá bom? Temos duas sugestões para calcular o salário. A primeira é pensar quanto você pagaria para um funcionário que estivesse exercendo a mesma função que você. Uma sugestão para saber esse valor de salário é olhar a convenção coletiva da categoria. Ou seja, na convenção coletiva da categoria, você vai ver o piso salarial a que a sua empresa pertence. Vamos supor, se você é um restaurante, uma hamburgueria, está começando, uma pizzaria, você vai lá olhar no sindicato dos bares e restaurantes o valor que um funcionário deve ganhar por mês para trabalhar para você e colocar aquele valor como o seu salário. A segunda opção, um pouco mais arriscada, mas também viável, você pode calcular todas as suas despesas pessoais essenciais que você possui. E para quem não viu nosso vídeo, veja no nosso vídeo da semana passada que você vai saber quais são as despesas essenciais e você vai definir essas despesas essenciais como o seu salário. Bom, como já disse, faturamento menos despesas é igual a lucro, tá bom? Bom, nesse caso, sugerimos dividir o lucro aqui em três partes, tá bom? A primeira parte é a reserva de emergência, tá bom? A segunda parte é o fundo de investimentos. E a terceira parte é o dividendo. Ou seja, mais uma vez, você vai dividir o lucro aqui em três partes. Colocou o faturamento, né, que é o valor total que você recebeu, deduziu as despesas que você teve o lucro, né? E o lucro você divide em três partes: em reserva de emergência, em fundo de investimentos e em dividendos. Tá? Bom, a reserva de emergência é um valor referente de 6 a 6 meses dos custos e despesas essenciais da empresa, tá bom? Coisas que a empresa não pode viver sem. Por exemplo, ela não pode viver sem pagar os salários. E isso deve estar incluso, tá bom? Na sua reserva de emergência. Esse cálculo deve incluir, por exemplo, o salário dos seus funcionários. Bom,
Fuja da poupança, mais uma vez. Sugestão: investe em CDI ou CDB com liquidez diária em bancos digitais. Já o fundo de investimentos é um valor destinado aos sonhos empresariais, tá bom? Como, por exemplo, você pode, para comprar um imóvel, você vai comprar uma máquina, para você comprar um veículo para a empresa, para você fazer entregas, por exemplo. Então, para isso vai ser utilizado o fundo de investimentos. E por último, os dividendos. O que são os dividendos? Dividendos é a distribuição dos lucros para os sócios da empresa, que deve ser dividido conforme a participação de cada um no capital social. Ou seja, conforme se você tiver uma sociedade com outra pessoa, você vai dividir conforme a percentual de cada um nessa sociedade. Segundo a lei das SAs, Sociedades Anônimas, as companhias devem pagar como dividendos obrigatórios uma parcela igual ou superior a 25%. E essa lei serve como parâmetro de distribuição de dividendos para todas as empresas do país. Tá? Mas se você dividir dessa forma aqui que nós estamos sugerindo, você vai dividir mais ou menos 33% para cada área da empresa, para você fazer com que essa empresa cresça, tá bom? Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários que nós vamos responder. Muito obrigado a todos e mais uma vez se inscreva no nosso canal e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado!